Alguém me escuta? Agora tá dando para ouvir. Hélio, você consegue me escutar? É o Felipe. Se você conseguir me escutar, liga a sua câmera e dá um joinha. Para ver se é o. Para ver se é o programa, não sei. Eu? Mãe, eu tô em aula. Tô em aula. Vocês conseguem me escutar agora? Sim. O problema é que vai dar microfonia aqui. Erro na Matrix. Tá com eco.
É porque eu tô usando o celular. Claro. Ainda continua com eco. Vocês conseguem me escutar agora? Sim. Sim. Professor, deu certo. Também estou ouvindo. Também estou ouvindo, professor. Barulho de eco agora? Esse barulho da eco aí, pessoal. Barulho da eco, pessoal.
Parou não, professor. Tá dando um eco do mesmo jeito. Tá dando eco ainda? Parou. Aqui pelo menos parou. Tá, Parou, agora parou também. eu vou falar pelo celular, que aí dá pra... Eu vou mostrando aqui as imagens aqui pra vocês e vou falando pelo celular, tá bom? Tá certo. Ok. Beleza. Eu tenho que ficar com o celular aqui no ouvido, senão eu não escuto vocês, tá? Boa noite aí pra todos. Tudo bem com vocês? A mão vai doer de ficar assim, viu? Esquenta não, Felipe, é o jeito. Fazer o quê, né, cara? É porque eu tenho que baixar o volume do meu notebook, aí não tem como eu escutar pelo notebook e pelo celular, entendeu? Bota o fone de ouvido no celular, que aí você fica com fone de ouvido, em vez de ficar com a mão segurando o celular. Esquenta não, eu nem tô com fone de ouvido aqui, mas esquenta não. Vamos lá. Pessoal, tudo certinho com vocês aí? Eu deixei Sim, lá tudo. então para vocês responderem a lista de exercícios, né? Aí hoje nós faremos aí a correção dessa lista de exercícios. Aí logo após eu disponibilizo aí a prova para vocês. Aí eu vou deixar até o dia 23 para vocês responderem, tá bom? A prova é bem parecida com a lista. Eu acho que tá bem tranquila na nossa primeira avaliação, tá bom? Tranquilo aí com vocês? Beleza? Beleza. Tá bom. Vê se vai funcionar o Viva Voz agora. Eu coloquei aqui no. Alguém fala aí para eu ver se eu escuto pelo celular. Sim, tá tudo ok. Tá ok. Agora o Viva Voz está funcionando aqui. Consegui colocar no Viva Voz. Eu não preciso ficar segurando o celular. Dei um jeito aqui. Bem, pessoal, então vamos lá. Todos aí conseguiram responder o formulário lá dos exercícios? Teve alguém que não conseguiu? Deu tudo Sim, certo. professor, conseguimos. Bacana, então. Vocês estão vendo aí a minha tela? Ou eu não espelhei a tela? Não, né? Deixa eu espelhar aqui a tela. Não, não. Deixa Agora vocês estão vendo a minha tela? Eu não. Eu. Agora acho que estão vendo aí, né? Sim, tá aparecendo aqui. Sim, tá agora. Beleza. Então vamos lá para as perguntas, tá? Aí nós vamos responder as perguntas. Bem, a avaliação de vocês, pessoal, ela vai ser feita aqui, tá? Eu vou colocar também o link aqui para vocês responderem. Só lembrando o seguinte, vocês também têm que responder todos aqueles faça valer a pena, tá? 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4. Esses exercícios valem 300 pontos. Aí, essa lista de exercícios aqui que vocês responderam vale 400 pontos. E tinha os primeiros exercícios que ficaram valendo os 300 pontos. Então, isso vale um total de 1.000. Certo? E aí tem a nossa avaliação, tá? Que vale 1.000 pontos. Eu queria que vocês fizessem essa avaliação, tá? Bem focados, tá? Prestassem bastante atenção. Porque lembra que a segunda avaliação não sou eu que produzo, né? É a instituição.
E aí, a gente tem aquela pontuação mínima, né, de provas, né, para poder passar. Então, é interessante que vocês tirem a nota máxima nessa avaliação, tá bom? Espero que todo mundo tire nota máxima aí nessa avaliação, tá bom? Vou fazer aqui a correção dos exercícios. Se houver alguma dúvida, alguma coisa, aí a gente discute, tá bom? A primeira pergunta, né, que aparecia ali para vocês era a seguinte: a administração financeira começou a se firmar como uma área de estudo independente na década de 1920. Nessa fase, a preocupação dos administradores era voltada a, né, a resposta correta aí, pessoal, era captação de recursos. Então, nessa época, os administradores, eles só se preocupavam mais, né, com relação à captação de recursos. Eles não se preocupavam muito com a aplicação dos recursos, para avaliar os investimentos, a questão dos riscos e nem com a moderna teoria de finanças. Tá bom? Questão número 3 aí, que no caso é a 2, né? Porque a 1 era só para colocar o nome. Sob a influência das teorias administrativas propostas por Taylor, Fayol e Ford, houve a preocupação de melhoria dos aspectos internos voltado para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da estrutura organizacional. Esse enfoque foi reforçado pela crise econômica que ocorreu em 1929 a 1930. A partir daí, além desse caráter mais administrativo, a gestão financeira passou a se preocupar também com questões que envolvam a liquidez, tá certo? E a solvência das empresas, e não somente com a captação de recursos. E aí nós vimos, né, pessoal, que a liquidez, ela significa a capacidade, né, da empresa cumprir com as suas obrigações no curto prazo, não é isso? E a solvência, né, é aquela capacidade ali da empresa, né, dela gerir, né, aqueles recursos e ela não quebrar, né? Ok? Então, a lacuna ela seria preenchida aí com as palavras liquidez e solvência. Item 4 aí. Que importantes conceitos surgiram na década de 1950 e 1960, juntamente com a moderna teoria de finanças? Então, esse aspecto foi o retorno do investimento e custo de capital. E aqui é muito importante, tá, a gente pensar um pouquinho nisso aqui. Nós sabemos, né, que na maioria das vezes as empresas elas não conseguem ter recursos próprios, não é isso, para poder fazer os seus investimentos, ok? E aí, quando ela vai tomar dinheiro emprestado, esse dinheiro tem um custo. Isso aí nós chamamos de custo de capital. Então, quando a gente vai tomar o dinheiro emprestado, né, para poder realizar um investimento, a gente precisa ter que o retorno desse investimento ele precisa ser maior do que o custo de capital, tá certo? Então, isso é um aspecto muito importante. Deixa eu ver que tem um aluno aqui pedindo, disse que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. É o Pedro, ele disse que não está conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui. Acabei de liberar aí para ele entrar. Boa noite, Sérgio. Aí, Pedro, pode desligar a câmera aí, tá certo? O padrão a gente vai deixar as câmeras Ok, desligadas. agora deu certo. Vamos lá. Beleza. Ué, Matheus, você estava aqui no meio da aula dizendo que sua mãe ia ficar rica. Os microfones aqui. Ok. Então, voltando aqui. Então, pessoal, esse aspecto ele é muito importante, tá certo? Retorno do investimento e custo de capital. Questão número 5 aí.
Responsabilidade de captar os recursos necessários para as atividades da empresa. A sentença acima traz a definição de. Bem, a responsabilidade da gente captar os recursos necessários para a atividade da empresa seria as decisões de financiamento. E aí, como eu falei para vocês, né, essas decisões de financiamento, ela tem a ver com o custo de capital, né? Não adianta eu captar recursos ali para a empresa, né, e realizar os investimentos, e esses investimentos eles renderem menos, né, do que o meu custo de capital. Então, é muito importante na hora da captação de recursos, né, eu saber para que eu quero captar esses recursos e avaliar, né, se o retorno que esses investimentos vão me dar, né, eles vão ser maiores do que o custo de captação desses recursos. Até aí, pessoal, tá tudo ok? Alguma divergência aí com o que vocês tinham estudado? Como é que tá aí? Até o momento aí, pessoal, tá tudo ok? Tá tudo ok. Sim, Tudo tudo ok, ok. Bacana, então. Se houver alguma divergência, tá? Vocês podem falar aí, tá bom? Sim, tudo ok. Beleza. Vamos lá. Questão número 6 é uma lacuna aí, né? Que acompanha e avalia todo o desempenho financeiro da empresa. Essa função também é chamada de controladoria, faz um comparativo entre o previsto, que é o orçado, e o realizado, e propõe medidas corretivas necessárias. Bem, pessoal, isso aí seria o controle financeiro, tá? Então, o controle financeiro, ele acompanha todo o desempenho financeiro da empresa, né? E essa função também seria chamada de controladoria. Ela faz um previsto, né, entre o que faz um comparativo, né, entre o que é previsto, né, e o que foi realizado. E toma as medidas aí necessárias para a correção. Tá bom? Então, isso aí seria controle financeiro. Nas empresas, a administração financeira assume geralmente 4 funções, né? E aí uma lacuna aí para a gente preencher. Se preocupa em gerir os investimentos buscando a melhor relação em termos de risco e retorno. Acompanha também o casamento entre entradas e saídas de caixa. Bem, isso aí seria a administração de ativos, tá? Então, a administração de ativos se preocupa em gerir os investimentos buscando a melhor relação em termos de risco e retorno. Ela acompanha também o casamento entre entradas e saídas de caixa. Questão número 8. Outra lacuna aí para a gente preencher. Toda decisão financeira é fundamentada nos resultados operacionais apurados pela empresa. Isso quer dizer que é por meio do desempenho operacional que se define a viabilidade econômica de um negócio, ou de um projeto, ou de um empreendimento. O resultado operacional é gerado pela, então, seria a atividade da empresa, né, e pela utilização de seus ativos. Então, é óbvio, né, pessoal, que o resultado operacional ele vai ser gerado pela atividade da empresa, ou seja, o que ela faz, né? E ela utiliza, né, o meio que ela utiliza seria os seus ativos, né, para poder gerar aí esse resultado operacional. Então, atividades da empresa e ativos. Questão número 9. Através dele, é possível quantificar o retorno gerado pelas decisões de investimento, permitindo que se possa quantificar os valores gerados e fazer uma avaliação econômica do investimento, definindo, inclusive, o interesse e as condições de continuidade. Bem, isso aí seria o resultado operacional, certo? Bem, o resultado operacional, pessoal, ele vai ditar para a gente, né, a continuidade ou não aí da nossa empresa, né? Porque se a gente tiver um resultado operacional ruim, significa que a gente não está gerindo bem os nossos ativos, né? E dependendo aí desse resultado operacional, né, a gente pode até fazer a descontinuidade aí da nossa empresa, tá certo? Item 10 aí. As decisões financeiras são baseadas nos resultados operacionais contabilizados pela empresa, o que torna um projeto ou uma empresa economicamente inviável. Então, o que seria uma empresa, né, que ela se torna economicamente inviável? Quando o lucro operacional ele é insuficiente para cobrir os custos dos passivos.
Então, se o lucro operacional ele for insuficiente, né, para cobrir os custos do passivo, né, a gente fala que essa empresa ela é economicamente inviável, ok? Então, a gente precisa que esse lucro operacional, né, ele cubra, pelo menos, né, pessoal, os custos do passivo, tá bom? Item 11 aí. Como se dividem os relatórios contábeis, também chamados de informes contábeis? Bem, essa divisão é em obrigatórios e não obrigatórios. Tá? Como são chamados os relatórios obrigatórios exigidos por leis? Eles são chamados de demonstrações financeiras, que é o balanço patrimonial, a DRE, né, que são os mais conhecidos aí. Então, isso eles são chamados de demonstrações financeiras, tá? Nesse relatório, normalmente são colocadas informações de caráter não monetário, como indicadores de produtividade, situação socioeconômica da empresa, etc. A afirmação acima se refere à peça das demonstrações financeiras e a resposta correta aí seria relatório da administração. Então, no relatório da administração, geralmente a gente coloca ali informações, né, de caráter não monetário, indicadores de produtividade, situação socioeconômica da empresa. Então, isso aí seria relatório da administração. Professora, Pois não. quando eu estava fazendo, saiu o resultado no final, para mim apareceu, eu tinha colocado isso, relatório da administração, e ele apareceu uma outra resposta, deu como se o correto fosse notas explicativas. Não, eu acho que tinha um erro, antes estava errado, marcado errado. Aí Aham. pode ser que quando você respondeu, estava marcado errado. Ah, Mas eu fiz entendi. o seguinte, quando eu vou fazer a correção, depois eu faço uma correção manual disso Ah, daqui. tá. Deixa eu Você mostrar vai para meu vocês. refazer também depois, então, né? deu como errado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. O computador ele tá um pouco lento, cara. Por isso que aqui, ó. Acho que Quando de a todo gente mundo. vai fazer aqui, revisar respostas. Aí eu consigo ver aqui o que cada um respondeu. Então, por exemplo, o primeiro aqui foi o Felipe, entendeu? Aí eu venho aqui, estou usando aqui a sua, viu, Felipe? Aí eu faço a correção aqui, ó, que tiver certinho. E tem alguns que, às vezes, tem alguma coisa que não tá bacana. Aí, se não tiver, eu vou lá e corrijo manualmente, entendeu? Ó, por exemplo, aqui ele marcou certo, ó, relatório da administração. E aqui tá aparecendo que tá errado, né? Mas eu vou lá e corrijo manualmente. Então não preciso se preocupar com isso, não. Quando eu estiver fazendo. É porque esse questionário, na verdade, ele vale ponto por acesso. Então, essa pontuação que aparece aqui para vocês é só mesmo para vocês terem uma ideia aí como vocês foram, tá? Mas quem fez o questionário já garantiu os 400 pontos. Tudo bem? Ah, entendemos. Beleza. Tá bom? Então, quem fez o questionário garantiu os 400 pontos, independente daquela nota que saiu lá. Agora, na avaliação, não. Na avaliação, eu vou olhar, né? Avaliação por avaliação de cada um de vocês, né? Verificar as respostas, verificar se está tudo direitinho. E aí, para eu poder dar a nota, tá bom? Mas o Professor, que... é uma pergunta. Pois não. Sobre o Faça Valer a Pena que você falou no início. Foram aqueles postados Foram no aqueles ar? postados. Foram 4, né? Isso. Aí, Ah, cada um vale 75 pontos. 75 vezes 4 dá 300. E tinha mais 300 pontos que foi do início da primeira unidade. Tudo bem? porque eu fiz todos e lá na minha pontuação só constou 300 pontos. É porque eu só lancei da primeira unidade. Eu não lancei da segunda ainda, tá bom? Ok. É que eu tava esperando todo mundo encerrar para eu poder lançar de todo mundo. Porque eu não posso lançar de um e depois lançar de outros. Entenderam? Ok. Tá bom. Voltando aqui. Nós estávamos em qual questão? Aqui tem que fazer a análise vertical, não é isso? Essa É, Vai daqui. entrar na 14 agora. Oi? a É 14. a 14. Essa daqui, né? Bem, pessoal, essa questão, ela falava o seguinte, né? Fazer a análise vertical de cada conta do passivo em relação ao passivo total. E aí eu pergunto aqui, qual é o percentual do passivo não circulante?
Na prática, né, vocês deveriam fazer o seguinte, eu montei aqui uma planilhazinha no Excel, que acho que fica mais fácil a gente visualizar. Então, vocês estão vendo aí a planilha do Excel? Positivo. Ok. Então, tá aqui, ó. Quando a gente vai fazer a análise vertical, né, pessoal, o próprio nome diz, né, a gente vai olhar o que acontece, né, na vertical. Aqui nós temos aí um balanço patrimonial, na verdade, a parte de um balanço, né, só a parte aí do passivo, das obrigações. O ideal seria que vocês fizessem aqui o percentual, né, total, né, de cada uma dessas contas, ok? E depois respondessem as perguntas. E aí é bem simples, né? Como é que a gente faz para saber, né, qual é o percentual que cada uma dessas contas representa? A fórmula, né, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o valor, né, dividir pelo total e multiplicar por 100. Então, é isso que eu vou fazer. Então, por exemplo, se eu quiser saber aqui fornecedores, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o 100, né? Vou dividir pelo total, que é 13.300, e vou multiplicar por 100. Nesse caso aqui, eu não vou multiplicar por 100, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a formatação do Excel para colocar essa coluna aqui como porcentagem, tá? Mas, quando a gente está fazendo na mão, a gente já multiplica isso aí por 100, tá certo? O Excel ele já faz isso para a gente automaticamente. Então, o que a gente observa, né? Que os fornecedores, eles fazem 0, ele corresponde, né, na verdade, a 0,75 no meu passivo total. E aí a gente vai fazendo isso com todas as contas aqui, ó. Eu vou pegar aqui, ó, 400, vou dividir pelo total, certo? E aí, como eu pedi o Excel para trabalhar já com porcentagem, ele já vai multiplicar isso por 100. E vou fazendo isso até o final. 600, né? 600 dividido pelo total. Só que eu vou usar a célula, que é mais fácil, né? 600 dividido por 13.300. E aí vamos fazendo isso até o final. Aqui, 500 dividido por 13.300. Aqui, 1.600 dividido por 13.300. Ok? Aqui, 5.000 dividido por 13.300. Aqui, mesma coisa, 5.000 dividido por 13.300. Aqui, 6.700 dividido por 13.300. Aqui, 1.000 dividido por 13.300. E aqui, 5.700 dividido por 13.300. Vou colocar em negrito aqui os totais, fica mais fácil a gente ver esses totais aqui. Ok, e vamos somar aqui para a gente verificar, né, se a soma realmente dá 100%. Então, eu vou somar o total do passivo circulante mais o total do passivo não circulante mais o total do patrimônio líquido. Bem, então isso aí realmente deu 100%, significa que a conta que nós fizemos está correta. Bem, então aqui, ó, a gente colocou aqui o percentual que cada uma dessas contas representa, né? Aí eu tenho aqui que o passivo circulante, ele representa 12,03%, o passivo não circulante representa 37,59% e o patrimônio líquido representa 50,38%. Então, quando eu faço isso, eu consigo saber, né, o quanto cada uma dessas contas representa comparando com o total. Então, por exemplo, se eu quiser saber que os lucros acumulados, né, eles representam em grande parte, né, pessoal, do meu passivo, ou seja, 42,86%. Então, eu posso observar aqui, por exemplo, né, que essa empresa vai dar bastante lucro, né? E ele provavelmente não distribui muito esses lucros para os acionistas, né? Ele retém esses lucros aí.
no patrimônio. Então, olha que interessante. A empresa começou com capital aí de R$ 1.000, né? E ela já tem lucros acumulados aí de 5.700. Então, para responder a pergunta, né? E que era a pergunta que ele fazia para a gente. Qual é o percentual do passivo não circulante? Então, a gente ia vir aqui, ó. O passivo não circulante, ele corresponde a 37,59%. Ok? Aí, tem gente que às vezes responde lá e coloca umas respostas um pouquinho diferentes. Aí eu coloquei, assim, algumas respostas possíveis aqui, ó. Por exemplo, teve gente que colocou que era 37,6%, 37,59%, 37,59%, 37,6%. O Felipe colocou essa resposta aqui, ó. De acordo com HP 12C, usando a equação, entre e tal, não sei o quê. Então, aí, quando vocês vão lá verificar a resposta final, às vezes não está batendo exatamente como está respondido aqui, né? As respostas possíveis. E aí, o que acontece? Por isso que eu faço a correção manual, tá bom? Porque se eu não tiver colocado todas as possibilidades de resposta aqui, o formulário ele não entende que você respondeu corretamente, certo? Olha, por exemplo, essa resposta do Felipe. Né? Onde é que eu ia imaginar que alguém ia escrever dessa forma aqui, ó? De acordo com a calculadora HP 12C, usando a equação, tal. Aí, depois que eu vi que ele tinha respondido dessa forma, eu coloquei aqui como uma possibilidade de resposta. Vocês entenderam aí? Entendemos. Que ele considera, Sim. né? Sim. Ele só vai considerar certo se você escrever exatamente de acordo com as possibilidades de resposta que eu coloquei lá. Então, é por isso que depois eu faço uma correção manual, antes de liberar a nota. Porque a pessoa pode ter respondido sem colocar o símbolo de porcentagem, pode ter arredondado. Tem aluno que perguntando se está tendo aula online hoje. Deixa eu só responder aqui, pessoal. Respondi aqui para ele. O Daniel está perguntando. Entendido isso aí? Ok? Então, a resposta aí, né, pessoal? A resposta aí era 37,59%. Deixa eu só ver se ele está pedindo o link aqui. Vocês mandaram lá no grupo, né, o link? Eu acho que ele não está nesse grupo aqui. O Felipe acho que mandou. Deixa eu copiar aqui e mandar para ele. Ver se... Aquele link que você mandou lá no grupo está funcionando, né, Felipe? Tá funcionando, Claro, eu tá sim. por ele. A Jaque que entrou por ele. Foi, exatamente. Ah, beleza. Então eu mandei aqui pro Daniel. Acho que ele vai entrar agora. A Elis pediu para avisar que ela hoje não pôde participar da aula. Tá bom. Pessoal, outra coisa. Todas as aulas que foram gravadas, elas estão disponíveis para vocês assistirem novamente, tá bom? Vocês viram lá? Alguém já assistiu? Sim, tá acessível mesmo, tá tranquilo. Eu coloquei no YouTube, tá certo? Aí tem o link lá no Ava, tá certo? É só você clicar lá no Ava, dá para assistir diretamente pelo Ava ou então abrir pelo YouTube também, tá bom? Sim, assim, Hélio. Oi. Assim, algumas abrem, outras não, depende. Tem algumas matérias que não abrem, tem outras que abrem. Não sei. Demora muito carregar pelo Ava. Assim, seria interessante, se você até quiser passar para os outros professores, sempre que postarem no YouTube, colocar o link do YouTube também, que aí vai direto para a plataforma do YouTube. O meu tá indo direto? Como é que tá? Como é que vocês estão vendo lá? Então, depende. Tem dias que demora. Igual, por exemplo, teve um dia que eu tentei entrar que o dia inteiro eu não consegui entrar em nenhum vídeo nenhum desses vídeos gravados de nenhuma aula eu não consegui entrar. Já teve outros dias que foi rapidinho. Porque na verdade eu coloquei os vídeos no YouTube, eles estão todos no YouTube, entendeu? Ali quando a gente coloca ali no Ava é só o link. Mas na verdade ele tá no YouTube. Então, mas quando é um link para assistir pelo Ava, o vídeo no Ava, ele às vezes, muitas vezes demora muito quando não dá erro, entendeu? É porque não pode compartilhar aqui, né? A tela. Vocês podem fazer o seguinte, quando você pede lá para
Você pode copiar aquele link ali e tentar abrir no YouTube, entendeu? Você clica em cima do link, copiar link, aí pode abrir no YouTube também. Funciona. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá bom. É porque, assim, os vídeos eles estão no YouTube, né? Na verdade, a gente só coloca lá o link para vocês acessarem. Aí, muitas vezes, ele já começa ele já abre ali na própria página, né, do AVA para vocês assistirem, né? É isso que você está falando, né? Mas eu acho que isso é o próprio programa que já faz isso, entendeu? Bem, então vamos lá, continuando, né? Pessoal, então entendi dessa questão aí, ok? Aqui, né, perguntava para a gente, né, só qual do passivo não circulante. É interessante, às vezes, a gente fazer de todos, né? Até mesmo porque a gente já verifica aqui se tá correto, né, que nós fizemos. Porque a soma tem que dar 100%, né? Então, é interessante a gente fazer de todos aí, que já fica mais fácil, tá bom? Então, vamos para a próxima. Bem, a próxima é uma análise horizontal, né? Aqui a gente tem assim, ó, calcule a evolução das vendas e dos lucros brutos de uma empresa conforme dados publicados no ano de X1, X2 e X3. Eu estava começando a fazer aqui, eu vou reproduzir essa tabela aqui, para ficar mais fácil para a gente fazer a análise aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui a fonte. Deixa eu só copiar aqui. Então, aqui nós temos o lucro bruto, né? Lucro bruto. Esse lucro bruto é de 2.512. No ano X1, no ano X2, ele é de 2.982. E no ano X3 ele é de 3.612. Tá. Aí o que ele pediu aqui pra gente, né? Calcule a evolução das vendas e dos lucros brutos de uma empresa conforme dados publicados no ano X1, X2 e X3. Aí ele pergunta, né? Qual item teve a maior evolução? Justifique a sua resposta. Então, como é que vocês iriam responder aí? Basicamente seria o seguinte: vocês iam fazer o cálculo aqui, né? E depois justificar a resposta, né? Colocar, o que teve uma evolução, sei lá, foram as vendas líquidas, porque, né, a evolução foi de tantos por cento no ano tal, sei lá, um exemplo. Bem, e aí como é que a gente faz isso? A gente faz da seguinte forma: a gente vem aqui e considera que o ano X1 ele vai valer para a gente sempre 100. Então, o ano X1 vale 100, né? Tanto para as vendas líquidas quanto para o lucro bruto. Então, eu venho aqui e coloco que no ano X1 ele vale 100. Ou seja, a ideia é de 100%, né? Aí, como é que você calcula a evolução nos próximos anos? Você vai fazer o seguinte: usa a formulazinha. Você vai pegar o valor atual, certo? E dividir pelo valor que você tomou como base, que no caso foi o primeiro ano. Então, sempre você vai pegar o valor atual
e dividir pelo valor base, que é o valor do primeiro ano. E aí, pega esse valorzinho e multiplica ele por 100, tá? Pega esse valor aqui, ó, e multiplica ele por 100. Vezes 100. Então, a gente encontra aqui, ó, eu coloquei 100 casas decimais, tá? Se eu pedisse para ele mostrar aqui casas decimais aqui, ó, vocês vão ver que dá um valorzinho um pouco quebrado. 121,98, aí eu pedi para ele colocar 100 casas decimais, ou seja, ele trabalhar com nenhuma casa decimal. Então, o que a gente observa aqui? A gente observa que de 8.087 para 9.865, né? Se eu tomo como base 8.087 como sendo 100, esse 9.865 ele corresponde a 122. Ou seja, daqui para cá houve uma evolução de 22%. Tá certo? E aí a gente vai fazendo isso para os próximos anos, ok? A mesma coisa, ó. Vou pegar o valor atual, certo? Vou dividir pelo valor base, ok? Que é o inicial. E vou multiplicar esse resultado por 100. Então, ó, deu 143,1. Eu vou deixar 100 casas decimais aqui, ó. Então, arredondando, fica 143. Ou seja, se eu tomo como valor base 8.087, né? Eu considero que isso é 100%. No ano X3, isso foi para 11.572, ou seja, eu tive uma evolução de 43%. Aí nós vamos fazer a mesma coisa para o lucro bruto, ok? Então, o valor base vai ser 2.512, e aí eu vou calcular a evolução no ano X2 e a evolução no ano X3. Então, vamos lá. Igual, pego o valor base, o valor atual, né? Divido pelo valor base, que é 2.512, e multiplico por 100. Então, encontrei 118,71. Eu vou arredondar aqui para não trabalhar com casas decimais. Então, arredondando, fica 119. E o próximo, vou pegar aqui, ó, 3.612. Vou dividir pelo valor base, ok? E multiplicar o resultado por 100. Vou arredondar aqui para não ficar com casas decimais. E aí, pessoal, o que a gente observa aí? E aí, o que vocês observam aí? O que vocês observam? E aí, qual é a resposta correta? O que vocês observam? Qual item nós tivemos aí maior evolução? A pergunta que ele fazia lá no início para a gente era, né? O C, né, professor? 2013. Sim. Primeira pergunta, ó. Qual item teve a maior evolução? Então, que itens eu estou falando? Eu estou falando das vendas líquidas e do lucro bruto, né? Então, qual item teve maior evolução? Foram as vendas líquidas ou foi o lucro bruto? E aí, pessoal? Eu acho que foi o lucro bruto, né? Sim, foi o lucro bruto. Por quê? Porque aí já vem descontado os gastos, as despesas que se teve para ter que produzir, não? Não é dessa forma que a gente avalia, pessoal. Não é nesse sentido, não. Aqui, a composição aqui comigo. A venda líquida teve uma evolução de 43%. Oi? Lucro bruto, porque ele teve uma evolução de 44% versus o lucro líquido de 43%. Isso, perfeito. Olha só. As vendas líquidas, a gente partiu de 100 e chegamos a quanto? 143. O lucro bruto, a gente partiu de 100 e chegamos a quanto? 144. O que significa esse 143? Que houve uma evolução de 43%. E o lucro bruto, houve uma evolução de quanto? De 44%. Então, a resposta dessa questão seria o quê? Desses dois itens que eu estou analisando, vendas líquidas e lucro bruto. O item que teve a maior evolução foi o lucro bruto, porque houve uma evolução de 44%.
Ficou entendido agora? Jaqueline, você entendeu agora? Em que sentido eu estou perguntando? Entendi. Não entendi, agora entendi. Pessoal, se aqui tivessem 100 itens, lucro bruto, lucro líquido, custo, o que tivesse aqui, a gente ia tomar no ano 1, no ano X1, todos eles com base igual a quanto? Base igual a 100. Aí eu estou perguntando aqui para vocês, qual item teve a maior evolução? Só tenho 2 itens para analisar, as vendas líquidas e o lucro bruto. Aí eu vou fazendo essa análise, né, de acordo com o percentual que eu obtenho aqui. Então, por exemplo, se fosse separasse aqui no ano X2, qual item teria a maior evolução? Vendas líquidas ou lucro bruto? Vendas líquidas. Seria vendas líquidas. A evolução foi de quanto? 22%. 22%. Tá claro isso, pessoal? Então, esse tipo de análise, a gente chama de análise horizontal. Porque a gente olha, né, os itens na horizontal. Professor, Pois não. só refaz o último item para mim, por favor, que eu boiei nessa conta aqui, que eu tô perdida nela. Você quer que eu faça esse aqui de baixo, para você ver? Eu realmente me atrapalhei nessas contas aí. Ó, vou fazer aqui na HP para você ver, tá bom? Tá. Tá vendo aí HP? Estou. Beleza. Então, como é que você chega nesse 119 aqui, ó? Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar o valor atual. Qual é o valor atual? Qual é o valor do ano X2? O X1, 8.087? Não. O valor atual, eu estou fazendo essa conta aqui, do 119, tá? Ah, tá. Como é que eu faço essa conta? Eu vou pegar o valor atual. Quanto que é o valor atual? 2.982. Aí você coloca lá, Enter, certo? Aí você divide pelo valor base. Quanto que é o valor base? 2.512. Então, ó, 2.512. Divide, ó. Pronto. Aí você pega esse valor aqui e multiplica por 100. 100. Ah, agora entendi. Aí, como eu quero só... Eu não quero nenhuma casa decimal, eu vou colocar aqui F0, tá? Nenhuma casa decimal. Por isso que a resposta foi 119. Entendeu? Entendi. Ó, vamos fazer Ele esse então 144. dividiu um pelo outro essa linha horizontal, então, não foi na vertical, né? Entendi agora. Ó, vou fazer esse 144 aqui para você ver, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o valor atual, que é quanto? 3.612, ó. 3.612, Enter. Aí eu vou dividir pelo valor base. Quanto que é meu valor base? 2.512. Então, 2.512 dividido. E vou multiplicar esse valor por 100, tá? 100 vezes. Olha lá, 144. Entendido? Ah, agora eu consegui entender. Obrigada. De nada. Tá bom. Pessoal, alguma dúvida aí? Como que faz o cálculo e como que é feita a análise aí? A análise horizontal. Ficou entendido isso aí? Não temos dúvidas então, né? Beleza, vamos para a próxima, 16 aí, ó. A análise das demonstrações financeiras constitui um dos estudos mais importantes da administração financeira. Uma das técnicas mais simples de aplicação e, ao mesmo tempo, mais importante para a avaliação do desempenho organizacional é a análise horizontal e vertical. Contudo, além da comparação temporal proporcionada por essa técnica, que outra comparação deve ser feita para complementar a análise? Bem, pessoal, a outra comparação que a gente deve fazer é a comparação setorial. Por quê? Se nós fizermos essa comparação aqui, né? Beleza, eu fiz a comparação, houve evolução, beleza, né? Só que eu tenho que ver, né, como é que o mercado está crescendo. Então, eu também tenho que comparar a minha empresa com outras empresas do mesmo ramo, do mesmo setor, para saber se ela está crescendo mais ou menos do que o mercado.
tá certo? Então, além de fazer essas análises horizontal e vertical, a gente também precisa fazer uma comparação setorial. Porque eu ficar só comparando a minha empresa com ela mesma, né, eu não vou chegar, eu não vou ter assim vamos dizer assim, muito discernimento do que está acontecendo no mercado. Então, eu também preciso comparar, né, a minha empresa também com as demais do mesmo ramo, do mesmo setor, tá bom? Então, isso a gente chama de comparação setorial. 17 aí. A análise das demonstrações financeiras procura basicamente conhecer o desempenho econômico e financeiro de uma empresa em determinado período passado. O que se quer avaliar com essa análise, né? Então, por que a gente quer avaliar o passado, né? Avaliar o que aconteceu, né? Então, a ideia é o seguinte, a gente quer avaliar a posição atual, né, e tendências futuras da empresa. Então, a gente olha o passado para entender como é que é a posição atual dela, né, para a gente poder prever o que acontece lá no futuro, tá bom? Então, é por isso que a gente analisa o que aconteceu lá, né, no passado, tá bom? Item 18. A análise horizontal permite que se avalie a evolução de vários itens de cada demonstração financeira. Como se avalia essa evolução? Essa evolução, né, pessoal, ela é feita, né, em intervalos sequenciais de tempo, avaliando demonstrações financeiras em diferentes datas de publicação. Então, se nós olharmos esse exemplo que a gente acabou de fazer aqui, ó, a gente tem ali vendas líquidas e lucro bruto. Isso aqui são partes de uma DRE. Então, a gente analisa isso de ano em ano. Por exemplo, aqui, ó, você analisou isso no ano X1, no ano X2 e no ano X3. Então, a resposta correta é que a gente avalia isso de forma de intervalos sequenciais de tempo, né, avaliando essas demonstrações financeiras em diferentes datas aí de publicação. Item 19. Como é chamada a capacidade de uma empresa de pagar suas obrigações no curto prazo, no momento em que essas são devidas, ou seja, no vencimento? Bem, nós vimos, né, pessoal, que isso é chamado de liquidez, ok? Então, a liquidez é a capacidade da empresa, né, dela pagar suas obrigações do curto prazo, ou no momento, né, em que elas são devidas. Item 20 aí. A liquidez pode ser utilizada como um preditor de insolvência. Quais são as duas medidas fundamentais de liquidez segundo Gitman? Bem, pessoal, segundo Gitman, né, as duas medidas principais aí para a gente poder medir a liquidez, né, é a liquidez corrente e a liquidez seca. Nós vimos até uma formulazinha, né, para a gente poder calcular aí tanto a liquidez corrente quanto a liquidez seca, certo? Item 21. O índice de liquidez corrente é um dos indicadores financeiros mais utilizados. Mede a capacidade da empresa de pagar suas obrigações de curto prazo. Quais contas do balanço patrimonial são utilizadas para o seu cálculo? Bem, para a gente calcular o índice de liquidez corrente, tem até uma formulazinha aqui, né? Aqui, cadê? Ó, índices de liquidez corrente. O que a gente precisa? A gente precisa pegar o ativo circulante e dividir pelo passivo circulante. Então, quais são as contas do balanço patrimonial, né, que são utilizadas? Ativo circulante e passivo circulante, tá bom? Item 22. O endividamento de uma empresa e seu risco de insolvência, que é o risco de não ser capaz de honrar seus compromissos, possui uma relação. Qual é a relação, de modo geral, do endividamento da empresa com seu risco de insolvência? Bem, pessoal, essa relação é o seguinte, né? Quanto maior o endividamento, né, maior é o risco dela não conseguir cumprir, né, com as suas obrigações. Então, a resposta correta é: quanto maior for o endividamento, maior é o risco. Né? Nós sabemos isso na prática, né? Quanto mais nós devemos, né, mais nós temos risco de não pagar aquela dívida as dívidas que a gente adquire. Item 23. Os indicadores relação capital de terceiros dividido por capital próprio e capital de terceiros sobre passivo total relacionam o passivo exigível com o patrimônio líquido e o passivo total, respectivamente. Quais contas formam o passivo exigível? Bem, se nós olharmos naquele balanço lá que eu coloquei aqui para vocês,
né? Aqui, nós tínhamos aqui aquele balanço, né? O que é chamado de passivo exigível, né, pessoal? O passivo exigível é o que a gente precisa pagar para alguém, né? Então, o passivo exigível ele é composto pelo passivo circulante e o passivo não circulante. O patrimônio líquido ele não faz parte do passivo exigível, né? Porque esse capital, esses lucros acumulados aqui, se a gente imaginar que a empresa ela vai ter sequência, ela vai continuar, né? Que a gente não vai fazer a liquidação da empresa, tá certo? Eu não preciso pagar isso aqui para ninguém, tá certo? Então, o que é exigível? O que eu preciso pagar? Né? Eu preciso pagar fornecedor, eu preciso pagar contas, eu preciso pagar os empréstimos, eu preciso pagar impostos, financiamentos a longo prazo. Então, o passivo exigível é o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, tá aqui, ó, passivo circulante e passivo não circulante. Item 24. Há várias maneiras de se medir a rentabilidade ou lucratividade de uma empresa, né? Qual indicador relaciona o lucro líquido com o patrimônio líquido? Então, se vocês olharem lá naquelas formulazinhas também que eu coloquei lá, né? Se a gente vê aqui, ó, lucro líquido com patrimônio líquido é o ROI, né? Então, o ROI, ele relaciona o lucro líquido com o patrimônio líquido, certo? Então, a resposta aqui é ROI. 25. Os analistas desejam, muitas vezes, ter uma visão geral do desempenho da situação financeira da empresa. Um relatório com o resumo dos índices é indicado para esse fim. Quais são os grupos de índices normalmente utilizados nesse relatório? Então, foi isso que nós vimos na aula passada, né? Na aula passada, a gente viu que a gente faz um resumo, né, de todos os índices. E aí, esse resumo entra os índices de liquidez, índice de atividade, índice de endividamento, índice de rentabilidade de mercado. Então, a resposta certa é essa aqui. Liquidez, atividade, endividamento, rentabilidade de mercado. Questão 26. O diagnóstico da empresa é realizado com base nas demonstrações financeiras e medem diferentes aspectos do desempenho e da situação financeira da empresa. Quais são os índices que medem o nível de liquidez da empresa? A gente já tinha visto, né, pessoal? O índice de liquidez ele é medido com a liquidez corrente e a liquidez seca, né? Aqui, ó, os índices de liquidez, né? A gente tem aqui a liquidez corrente e a liquidez seca. Então, eles é que medem aí, né, o nível de liquidez da empresa, tá bom? Questão 27. Com base nas demonstrações financeiras da empresa, podemos construir índices que medem diferentes aspectos da empresa. Quais são os índices que medem o nível de endividamento da empresa? Bem, o endividamento, né, a gente mede através da relação de capital de terceiros sobre o patrimônio líquido e da relação de capital de terceiros sobre o passivo total, tá? Então, esses são os índices que a gente consegue medir aí o nível de endividamento da empresa. Pessoal, dúvidas até aí? Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tá tranquilo? Alguma divergência aí de respostas? Não? Se tiver, a gente discute e vê, né, o que vocês responderam. Bem, a última questão, né? Questão 28. A questão 28 eu pedi para vocês fazerem um cálculo aqui de alguns índices, certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, acho que no Excel, acho que fica mais fácil para vocês verem. Vamos colocar aqui o item, a resposta do item A. Vamos lá. Então, o item A, pessoal, ele pediu o que para a gente, né? Índice de liquidez seca, certo? Como é que a gente calcula aí? Qual é a forma para a gente calcular o índice de liquidez seca? Quem quer falar aí? Como é que a gente calcula isso? É o ativo circulante menos estoques, menos despesas pagas, dividido por passivo circulante. Perfeito. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar o ativo circulante, que é quanto? 4.000, né?
Eu vou pegar aqui, ó, 4.000, certo? Vou subtrair os estoques. Os estoques aqui são de 2.200, né? Então, menos 2.200. Não tem aqui, vamos falar, despesas pagas antecipadamente aí, né? Então, vai ser só menos os estoques. E eu vou dividir isso, né, pelo quê? Pelo passivo circulante, não é isso? Por 5.000? Confere? Exato. Ok. Então, isso aí deu 0,30. Confere. Exato. Isso aí que deu. Professor, eu não sei se tem alguém me ouvindo, mas eu pelo menos não estou ouvindo nada. É só uma chiadeira. Para mim tá travado também. Eu acho que eu caí aqui. Vê se voltou. Eu tô escutando todo mundo. Ah, agora eu ouvi, Agora agora estou ouvindo também. Não, foi. Tá ouvindo? Sim, agora foi. Isso, voltou. Beleza, então. Deixa eu parar de compartilhar a tela aqui só para ver o que minha câmera ela tinha desativado. Antes vocês viam a minha imagem, não viam também? Sim. professor. Sumiu tudo. Professor, não tá aparecendo nada. Sumiu aqui também. Tá. Acho que eu vou voltar agora, a câmera. A câmera voltou e vou voltar a compartilhar a tela. Agora vocês conseguem ver novamente aí o compartilhamento da tela? Sim. Sim. Tá dando pra ver. Então vamos lá. Agora a gente precisa calcular o giro de estoque. Qual é a formulazinha do giro de estoque, pessoal? Custo das mercadorias vendidas dividida pelo estoque. Tá um pouco baixo. Repete aí. O custo das mercadorias vendidas dividida pelo Pelo estoque, não é isso? Então vamos lá. O custo da mercadoria vendida foi de quanto? 6.000, não é isso? Eu vou pegar 6.000 e dividir pelo valor do estoque. Foi 2.200? 2,73, tá? Então, 2,73 é o giro de estoque aí. Aí lembrando, pessoal, que isso é quantas vezes gira no ano, tá? O estoque. Então, dá menos de 3 vezes no ano. Primeira análise aqui, ó, esse 0,36, ele é ruim, né? O índice de liquidez, a gente viu que o índice de liquidez ele tem que ser de 1 para cima, né? Ok? Já na questão do giro de estoque, não tem como a gente comparar, dizer se isso é bom ou ruim, porque a gente precisa saber que tipo de ramo de atividade é dessa empresa, né? Ok? Então, não tem como a gente analisar se um giro de estoque de 2,73 é ruim. A gente teria que avaliar o mercado, né, para saber como é que é o setor. Se ele estiver acima,
né, seria um giro de estoque bom. Se tiver abaixo, né, não seria tão interessante assim. Então, item C, a gente precisa capital de terceiros sobre patrimônio líquido, né? Então, quanto é que dá o capital de terceiros aí? Capital de terceiros deu quanto, pessoal? Quem fez aí? Eu estou procurando, professor, no rabisquei isso. O capital de terceiros, né, pessoal, é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, 5.000 mais 2.000 dá 7.000. 7.000. 7.000. E eu vou dividir, né, pelo patrimônio líquido. O patrimônio líquido deu 3. 3.000 vai dar 2,33. Isso, perfeito. Item D. Item D, a margem líquida. Como é que a gente calcula a margem líquida? É o lucro líquido dividido pelo quê, pessoal? Como é que a gente calcula a margem líquida? É o lucro líquido dividido pela receita de vendas. Então, eu vou pegar 500, né, e dividir por 10.000. Então, isso aí é nossa margem líquida. E o último, o ROI, né? Hélio, Oi. só uma dúvida. Na prova que vai vir no final do semestre, se tudo normalizar, digamos, e a gente for fazer em sala, aquelas equaçõezinhas igual essa do ROI, né, da margem líquida, essas equaçõezinhas, você vai passar para a gente ou você quer que a gente decore elas? Felipe, assim, cara, eu deixo vocês usarem um formuláriozinho, né? Não tem problema não, que é muita fórmula, né, cara? É difícil decorar essas coisas. Então, assim, eu por mim, não tem problema nenhum vocês utilizarem uma folhazinha com as fórmulas, não, tá bom? Justamente por causa disso. São muitas formulazinhas que, tipo assim, muda ativo circulante com passivo circulante. Digamos, passivo, no caso, circulante com passivo não circulante. Receita menos custo de mercadoria vendida, não sei o quê. É muita formulazinha que muda um detalhe. Sim, é difícil para decorar tudo isso. Se você não mexe com isso todo dia, fica complicado. Mas, assim, por mim, não teria problema não, tá? E o último, pessoal, ROI. O que seria o ROI? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, o lucro líquido seria de 500, não é isso? Isso. Dividido por 10.000. Pelo patrimônio líquido, não é isso? Exato. Então, seria 3.000, né? Confere aí. Ó, o ROI, lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Então, ó, lucro líquido foi de 500 e eu vou dividir por 3.000. Pessoal, então essas eram as respostas aí, tá certo? Da última questão. 0,36, 2,73, 2,33, 0,05, 0,17. Tá bom? Essas eram as respostas aí da nossa última questão aqui, ó. Bem, com isso a gente termina aí a correção da prova, né? Da prova não, desculpa. A correção aí dos nossos exercícios, ok? A avaliaçãozinha de vocês, pessoal, ela tá baseada aí nessas atividades, tá? Bem parecidas, não tem quase diferença. Só alguns detalhezinhos que eu mudei. Às vezes, eu perguntava uma coisa, lá eu vou perguntar uma coisinha bem parecida, vou mudar uma coisinha ou outra, tá? Aí vocês respondam com calma, ok? Não precisa, quando tiver aí com calma, sem pressa aí para responder, ok? E aí eu vou deixar disponível para vocês responderem até o dia 23. Combinado assim?
Eu vou colocar na pós-aula da sessão 2.4 o link para vocês responderem a avaliação. Eu tenho uma dúvida, por favor. Pode perguntar. Você vai deixar esse PowerPoint disponível no AVA? Eu entendi o que você perguntou. Desculpa, tá travando, né? Travou um pouquinho. Pergunta novamente. Você vai deixar esse PowerPoint que você estava mostrando para a gente disponível no AVA? Ele já está disponível lá. Ah, tá certo, então. Porque eu não entrei hoje. Tem um PowerPoint na 2.1, tem outro PowerPoint na 2.2 e tem outro PowerPoint na 2.3, Tá se eu certo, não me engano. Não, tem um na 2.2, um na 2.3 e um na 2.4. É isso. Tá certo, então. Tem 3 PowerPoints lá disponíveis para vocês e a gravação das aulas anteriores também, tá bom? Ok. Tá certo, Outra coisa, Hélio. Quando é que você vai lançar Fala, as notas lá do Faça Valer a Pena? Aí eu vou encerrar, né? Eu tenho até no finalzinho desse mês agora eu lanço, entendeu? Até finalzinho desse mês eu vou lançar as notas. Que eu já vou lançar as notas da prova e do Faça Valer a Pena também, tá bom? Eu vou lançar tudo junto. Então, vocês terminando lá a prova dia 23, aí eu tenho aí um períodozinho para fazer esse lançamento dessas notas, tá bom? Maravilha, Suave. então, professor. Você vai liberar hoje a prova? Já vou liberar agora. Já vou liberar a prova aqui para vocês fazerem. Vou só fazer umas configurações aqui, mas já espero para você, tá bom? Tá ok, então, professor. Obrigada. Então, acho que nós podemos encerrar aqui, né? Boa noite para todos. Façam uma boa prova, façam com calma, tá? Precisa muita pressa aí para fazer. Vocês vão ter um tempinho aí para fazer, tá bom? Façam com calma para garantir esses 1000 pontos aí. Quero que todo mundo garanta esses 1000 pontos. Beleza? Beleza, Tá certo. obrigada. Boa noite. Beleza, obrigado. Boa noite a vocês. Fiquem com Deus. Amém. Fique com Deus também, professor. Tchau, tchau. Tchauzinho.